primeira lembrança de Copa do Mundo foi muito triste, porque eu era guri, ia fazer 15 anos ainda, né? E o Brasil disputou a Copa aqui no Brasil mesmo, a Copa de 1950. A gente ficou empolgado de ver os grandes jogadores das outras equipes e quem sabe se o Brasil não podia dar uma beliscada. O Brasil já vinha há algum tempo disputando grandes sul-americanos com uma equipe de bons jogadores. Então ficou a expectativa. Naquela época me lembro muito bem que meu pai tinha um bar em São Vicente, era uma mercearia, né? Mas no dia de jogo, no dia do jogo da Copa, os jogos não eram televisados, não. Depois passava no cinema, você vê que diferença, né? E o meu pai tinha um rádio desse tamanho, né? E o pessoal ia todo mundo lá pro bar do Seu Macia para ver os jogos. Eu gostava muito de jogar futebol e estava batendo uma bola. Eu sei que o Brasil foi decidir com o Uruguai, o Brasil já tinha passado pela Suécia, por outras equipes, e foi pela Espanha, 6-1, 7-1. Então era super favorito contra o Uruguai. Eu fui bater uma bolinha, uma pelada. Nós estávamos jogando bola lá em São Vicente, no terreno lá embaixo, chamado Areião, e aí o cara falou, alguém falou, olha, o Brasil fez um gol 1-0 friaça. Aí então nós ficamos, mas não paramos de jogar bola. Daqui a pouco alguém falou, olha, Schiaffino empatou, Schiaffino meio esquerdo uruguaio, né? E depois, quase no final da pelada lá, o Giga marcou o segundo gol do Uruguai, foi aquele drama. Eu sei que todo mundo ficou muito triste. Logicamente, eu era um garoto de 15 anos, não senti tanto a... Seu pai ficou triste? Não, meu pai não. Meu pai, pelo contrário, ele torcia para a Espanha, era espanhol. Ele estava bravo que o Brasil meteu 6-1 na Espanha. Então, quem ficou bravo foi meu irmão. Meu irmão Mário ficou muito triste, chateado. E aqui, o pessoal que estava assistindo lá no bar do meu pai, pronto para fazer uma festa, acabou todo mundo saindo de orelha baixa, triste e desapontado. Eu tinha 15 anos, né? E ainda não jogava. No ano seguinte que eu fui para o Infantil do Santos. Foi através de um goleiro que foi treinar no Santos e aprovou, chamaram Cobrinha, aí ele me levou. Vamos lá que você vai gostar, Pepe e tal. Eu fui. E treinei, não tinha nem CT, nós treinávamos na Vila Belmiro, né? Treinávamos na Vila Belmiro, eu fiz um gol no treino e o treinador era o Salu. Aí o Salu falou, Pepinho, assina com a gente aqui, já me deram a carteirinha para assistir os jogos do Santos. Foi o meu primeiro prêmio maior, foi esse. Quando eu cheguei em casa, falei, pai, mãe, ganhei a carteirinha, já vou poder assistir os jogos do Santos de graça e tal. E contente, afinal de contas, eu era um guri, que todo mundo dizia que eu jogava bem, né? Eu jogava bem, mas principalmente descalço. Então, me adaptei aí a jogar com a chuteira e começou aí a minha carreira e a minha ascensão. Quando eu fui convocado, eu já era assim o Pepe, já tinha feito o gol do título em 55, o Santos foi campeão paulista, né? Ia ser bicampeão no ano de 56, mas já era um jogador assim conhecido, muito conhecido, que fazia gols, artilheiro, e aí é o tal negócio, passei a ser observado. O treinador da seleção brasileira em 1956 era o Flávio Costa. Aconteceu um jogo Brasil, foram 2 jogos, Brasil e Argentina, né? E eu fui convocado. Eu, Formiga, éramos os 2 jogadores do Santos na época. Foram muitos jogadores do Rio convocados e nós jogamos no estádio do Núñez, no campo do River Plate. E eu estava na suplência, né? Porque ele deu preferência a um ponto esquerdo um pouco mais experiente, que era o Ferreira, ponto esquerdo do América, do Rio de Janeiro. Só que o Ferreira não foi bem, então no intervalo eu estava, aquela rodinha incrível que fazem até hoje, fazendo aquela rodinha no meio campo, o bobinho. E eu estava lá quando o Mário Américo, que era um massagista gago, 1000 anos de seleção, com a sua gagueira tradicional, mas muito competente,
E o Mário Américo veio me chamar, Pepe, o homem está chamando, acho que você vai entrar. E eu, pô, que legal. Não me assustou não, fiquei, o estádio lotado, Brasil e Argentina, mas eu senti que eu estava preparado. Eu entrei bem e eu me lembro que o jogo foi 0-0 o jogo. O jogo ficou 0-0, mas foi um jogo com muitas oportunidades de ambos os lados. Depois do jogo eu fui muito comentado, então os comentários gerais é que eu tinha jogado muito bem, eu tinha dado um passeio no lateral direito da Argentina, que chamava Jiménez, e depois eu enfrentei o Jiménez várias vezes e sempre levei uma boa vantagem com ele. Então eu fui muito comentado, não só os paulistas, como também os cariocas que estavam assistindo o jogo, falaram que é uma grande revelação de 21 anos do Santos. No Rio de Janeiro me chamam de Pepe, né? E foi assim que tudo começou. Eu passei a ser assim, depois desse jogo, foi bacana, porque depois desse jogo eu já era o Pepe da seleção brasileira. Então, quando ia jogar no interior aqui pelo Santos, as atrações do Santos é fulano, Pepe da seleção brasileira. Assim que tudo começou. Como eu falei, eu joguei em 56, 57 teve jogo também, e em 58 aconteceu essa convocação para a seleção brasileira, né? Então ficamos disputando a posição, eu, o Zagallo e o Canhoteiro. O Canhoteiro era um ponto de esquerda finíssimo, jogava muito, São Paulo. Tecnicamente talvez fosse o melhor dos três, mas o Canhoteiro é um negócio, ele pegava a bola na bandeirinha de corner e queria driblar o time adversário inteiro. Então dizia, não tem responsabilidade para jogar a Copa. Então fui eu e o Zagallo, que o Zagallo eram dois estilos. Eu acho que o Fiola pensou nisso, eu levo o Pepe, que é força, velocidade, chute, faz gol, e o Zagallo que faz o terceiro homem. Na época era 4-2-4. Então faz o terceiro homem, o Zagallo, se precisar a gente puxa o ponta e o Zagallo faz esse trabalho. O que eu não esperava é que eu fosse me machucar. Fomos 2 jogos na Fiorentina 4-0 e depois Inter de Milão, quando eu me machuquei. O cara foi muito desleal. De maneira que acabou o jogo com a Inter de Milão, nós já estávamos jogando em Milão, estávamos na Europa, na Itália. Nós viajamos para a Suécia e eu viajei de chinelo. Naquela época era água quente e gelo, água quente e gelo e mais nada. Para você não ter uma ideia, eu cheguei aqui no Brasil na volta com queimadura de 3º grau, tanta água quente que me puseram. A seleção brasileira de 58 surpreendeu o mundo, né? Porque não era considerado uma favorita, todo mundo falava nas outras seleções, principalmente na Rússia, entendeu? A França, que tinha um ataque com Fontaine, Piantoni, jogadores de altíssimo nível, né? A França vinha goleando todo mundo até que chegou no Brasil e levou o chumbo do grosso, né? Então a seleção do Brasil foi incorporando, graças também à tranquilidade do seu treinador, Vicente Fiola, que era uma pessoa boníssima, que todo mundo gostava dele. E nós estávamos lá na Suécia, começaram a chegar os telegramas de incentivo, assim, dos governadores, e os torcedores, chegavam, então faziam um painel assim grande, mandaram esses votos de incentivo aqui, mas o Brasil inteiro. E a gente, na época, não tinha assim, uma ideia de como estava a coisa aqui no Brasil, né? Conversei apenas uma vez com meus familiares, né? E meu pai, meu irmão, rapidinho, meu pai tinha, como eu falei para vocês, aquela na mercearia em São Vicente, e nós conversamos, ele dizia, puxa, Pepinho, a coisa aqui tá pegando todo mundo. Aqui no dia de jogo, aqui no bar é o seu José Macia também, seu Pepe, meu pai, espanhol, torcendo pro Brasil. E meu irmão Mário lá, eu me lembro que teve me contaram que teve um jogo lá que um cara, o adversário do Brasil, quebrou uma garrafa lá no... Pá! O cara ficou bravo que o Brasil tomou o gol, e o cara quebrou uma garrafa na mesa, o Mário pulou no pescoço dele. O Mário era meu irmão, aí precisamos uns 5 para segurar o Mário, mas aí ele se acalmou. E aí quando o Brasil foi campeão, foi uma festa incrível, né?
Aí seu Macia liberou geral. Hoje é tudo de graça aqui, ninguém vai pagar coisa nenhuma. Ganhou com o pé nas costas, teve dificuldade apenas nesse jogo, totalmente no jogo com a França, que era um grande time, né? Mas quando ficou, após passar pela França, o Brasil ia jogar com a Suécia para decidir o título, até os suecos sabiam que o Brasil ia golear, que o time sueco, perto do Brasil, tá na cara que ia perder. E o que aconteceu foi isso, o Brasil ganhou da Suécia de 5-2, fácil, e os suecos aplaudindo a seleção brasileira pelo chocolate que eles tomaram. Mesmo assim, eles se sentiram felizes em serem vice-campeões mundiais. Pois é, entre 58 e 62 se passaram 4 anos, né? Então nesses 4 anos eu adquiri mais experiência ainda. Eu tinha 23 em 58, eu tinha 27 em 62. Já era um dos jogadores mais requisitados pelo Santos Futebol Clube, e fomos convocados eu, o Zagallo e o Germano. O Germano era um ponto esquerda do Flamengo que foi convocado, elétrico. Ele vinha para dentro e batia de perna direita, muito rápido. Mas ele não teve grandes chances assim, porque eu acredito que quando fizeram a convocação, ele já, no caso o Aimoré Moreira, que era o técnico, ele já pensava, vou levar o Pepe e o Zagallo, vou levar os dois que foram campeões, né? Eu fiquei assim na expectativa de ser o titular da seleção brasileira. Até que aconteceu esse amistoso com o país de Gales, né? E infelizmente eu torci o joelho no Maracanã. Se você torce o joelho aí em Sorocaba ou na Rua Bariri, tudo bem, mas torcer o joelho no Maracanã com aquele gramado, realmente foi uma falta de sorte incrível. O que iria acontecer se o Pepe tivesse jogado, não sei. Eu imagino que, como eu fazia muitos gols, eu possivelmente seriam, porque foi artilheiro o Pelé entrou já em 58, entrou bem depois, então eram artilheiros com 6, 7 gols, isso aí normalmente eu poderia fazer. A gente se encontrou muito no departamento médico lá, né? Com água quente, com o gelo e com o violão do Pelé. Então em 62 eu fui obrigado a ficar no departamento médico ouvindo o Pelé dedilhando o violão dele. Então a gente ficava, a sala do departamento médico era onde a gente se encontrava para bater o papo. Mário América era muito engraçado, era gago, e os jogadores todos iam lá tinha um chazinho, tinha um cafezinho, a gente ficava tocando, aliás, tomando chazinho, tomando um cafezinho, distraindo, jogando conversa fora, e o Pelé com o violão. Aí quando ele ficou realmente decidido que ele não teria condições, né? Foi um trauma, mas aí é um negócio, né? Quem não tem o rei do futebol, que realmente foi o maior de todos, de sempre, né? Teve o Mané. E o Garrincha entrou, arrebentou com a Copa, né? O Amarildo fez gols e tudo, mas o grande homem da Copa foi o Mané Garrincha. Como eu estava querendo ser campeão mundial jogando, então essa oportunidade que o Santos, em 62 foi com o Benfica, né? Nós ganhamos 3-2 aqui, ganhamos lá, e os jornais portugueses, quando nós chegamos lá, diziam, vamos afora e agora, porque não sei o quê, porque o Benfica tinha realmente um grande time. E você sabe, não é mentira, não. Nós tínhamos ganho aqui no Brasil, já estavam vendendo entrada para o terceiro jogo. Tanta vontade que eles tinham tanta certeza que eles tinham que iam ganhar do Santos. Mas aí o Santos jogou uma partida fantástica, nós ganhamos de 5, estava 5-0 até o fim. Depois dos 40 minutos eles fizeram 2 gols e ficou 5-2. Eu marquei na ocasião o gol mais feio da minha carreira, um gol incrivelmente feio, mas acho que valeu, né?
Eu fiz uma tabela com o Coutinho, nós já estávamos com 4-0, né? Fiz uma tabela com o Coutinho e o Coutinho devolveu a tabela. A relva, os portugueses falam relva, o gramado estava molhado e a tabela do Coutinho, que eu fiz com o Coutinho, foi muito comprida. Então, o Costa Pereira, o goleiro português, ele caiu atravessado para pegar a bola, assim. Só que ele caiu atravessado e foi deslizando para fora da área, assim, e a bola ficou aqui, passou embaixo do braço dele a bola e ficou. Então eu fiquei mais ou menos assim, na marca do pênalti, sem goleiro e com a bola. Por isso que eu digo que foi o gol mais feio da minha carreira, o gol mais fácil. Eu só empurrei para dentro. Mas a minha marca maior foi o Milan, né? O Milan aqui. No ano seguinte, né? 63. Nós concentramos no Maracanã. Ficamos lá, acho que 15 dias, concentrados no Maracanã. O jogo ia ser lá no Rio de Janeiro. O Santos não aceitou jogar em São Paulo. Em Santos, nem pensar que não tinha condições na época. Em São Paulo, nós jogadores falamos, os mais experientes falamos, vamos jogar no Rio de Janeiro. Que o Santos era muito querido pelo público carioca. E em São Paulo nós íamos tomar vaia. E negócio de brasileiro vai torcer pro Santos, corintiano, palmeirense, não foi nada. Então nós preferimos jogar no Maracanã, onde o Santos era muito querido pelos torcedores. E ficamos lá pelo menos 15 dias concentrados, treinando e pensando só no Milan. E aí ficamos lá concentrados. Aí no dia do jogo aconteceu um fato realmente muito curioso, sabe? Nós estávamos lá no Maracanã, por volta de 11 horas da manhã, o jogo era à noite, e o Dalmo, com quem eu tenho uma amizade até hoje, muito grande, o Dalmo, lateral esquerdo, que mora em Jundiaí, ele falou assim para mim: Pepe, você não vai jogar hoje. Eu digo: como não? Não vou jogar? Eu tinha participado dos treinos, mas fizemos até um coletivo no Maracanã. No segundo tempo, o Lula colocou o ponto esquerdo Batista, que era um ponta do Noroeste. Eu realmente não estava atravessando assim uma fase muito boa, mas afinal de contas eu era o Pepe, podia resolver tudo com um chutaço. Então eu fiquei bravo, fiquei assim. O Dalmo falou que o Lula comentou com alguns jogadores aqui que vai jogar o Batista. Ele quer um cara que ajude mais o meio do campo. Eu falei: mas vai ajudar o meio do campo? Nós precisamos ganhar o jogo. E aí eu fiquei lá no Maracanã, concentrado, né? E quando deu umas 6 horas da tarde, o jogo era 9, pouco antes da pré-eleição final, né? Aí me chamaram numa sala, onde estava o Nicolau Mourão, o Modesto Roma, que eram os diretores fortes do Santos, na época que a Cotia não estava, o presidente, e o Lula. E o Lula foi o grande treinador da época do Santos, ele que revelou tantos jogadores, que ganhou tantos títulos. Eu não sei se ele fez isso para me dar um susto ou não. Eu sei que eu entrei ferido no jogo, viu? O Milan fez 2-0 e virou o jogo 2-0 para o Milan, você acredita? Então não estava jogando o Zito, o Pelé e o Calvé. E aí no segundo tempo, né, eu me lembro que o Lula, a preleção do Lula foi 10 minutos. Vamos para frente. Ou a gente ganha, se tomar o terceiro, paciência, mas vamos para frente que nós vamos virar esse jogo aí. O Lula confiava na gente, que nós estávamos também assim, acostumados a virar jogos, a conseguir resultados, né? Mas contra um Milan que... O Milan naquela época tomava um gol e era muito. Você fazer, como nós fizemos, 4 gols em 25 minutos, nem 25 do segundo tempo tinha, quando nós estávamos 4-2. Eu marquei o primeiro e o quarto gol, ambos cobrando falta. Um foi bem de longe, o outro foi mais próximo à área. Eu bati fortíssimo, o goleiro nem viu onde passou, o goleiro Guese, né? E assim foi. Fomos bicampeões mundiais. O jogo mais importante da minha vida, da minha carreira, foi esse. Tanto que quando eu vou aí em eventos pelo interior, conversar
com os torcedores, notadamente os torcedores mais antigos, né? O meu vovô, meu tio era muito seu fã. Aquele jogo do Milan a gente não esquece, né? Esse jogo foi o jogo da minha carreira. A importância do Santos na minha vida, na minha carreira, foi fundamental. Eu cheguei à seleção brasileira através do meu caminho, que começou na Vila Belmiro e começou no Santos Futebol Clube. Fui pouco a pouco me tornando um jogador primeiro de jovem, depois mais experiente, depois assim um jogador que decidia partidas. Mas tudo isso eu devo ao Santos Futebol Clube, porque os meus passos estavam sendo observados pelos comandantes da seleção brasileira e todo mundo já tinha assim um carinho especial pelo Santos Futebol Clube. E então, esse abraço eu transmito a todos os santistas, a todos os torcedores, dirigentes do meu Santos Futebol Clube.